Quando Hammerheart no cinema pode ser um espetáculo hipnotizante, mas na vida real tudo é um pouco diferente. Você está olhando agora para a maior e mais avançada represa do mundo, com um comprimento de 2.335 metros, e mesmo esse milagre da engenharia foi incapaz de resistir à enorme pressão da água por trás dela. Hoje vamos mostrar como isso pode acontecer, mas antes de chegarmos a isso, inscreva-se em nosso canal e clique no botão de curtir. Cure, as águas já estão mais próximas, já construído e rendem 39,3 km² de água. Essa gigantesca barragem tem 2.335 metros de comprimento e 185 metros de altura e está à beira do colapso. Tudo porque em apenas 2 meses de fortes chuvas, o nível da água no reservatório subiu para 167,65 metros, contra um máximo de 175 metros, tanto que no dia 19 de julho de 2020, o concreto monolítico, parte da barragem de peso recorde, 65,5 milhões de toneladas, começou a se dobrar sob a pressão da água. O governo decidiu fazer um lançamento emergencial de água. 11 saídas da barragem foram abertas para descarregar 49,2 milhões de litros de águas por segundo em um segundo. Tal riacho poderia encher 27 piscinas olímpicas de 50 metros de comprimento e 25 metros de larguras, se a barragem não pudesse resistir dentro de uma onda de água fria a uma velocidade de 100 km por hora, e o nível de água nas áreas inundadas chegaria a 20 metros da área inundada. Em perigo, esse corpo d'água que você vê no Google Maps era um reservatório para irrigar uma paisagem desértica. Continha cerca de 900 milhões de toneladas de água. Infelizmente, durante a construção da barragem, a construtora decidiu economizar dinheiro e gastou apenas a metade do valor necessário em materiais. Em 1º de maio de 2021, 2 ventos invulgarmente fortes se levantaram ondas poderosas, que primeiro destruíram a parte inferior e posteriormente toda a maldição. Agora você está olhando para as imagens da NASA. Isso é antes do homem, aqui é depois que a água percorreu uma distância de 60 km e até mesmo se reuniu ao longo da fronteira com países vizinhos do Cazaquistão. É uma área de 610 km², isso é quase o tamanho de todo o estado do Texas. Após o rompimento da barragem, alguns bagres gigantes foram jogados na praia, que o governo até tentou usar como motivo para a violação. O alagamento da área em tempo real em 17 de agosto de 2009 e uma jornada normal de trabalho começou no mar, na Ocean Sky, uma barragem hidrelétrica, mas às 8h13 isso aconteceu. Um grande volume de água começou a buscar de uma cavidade da turbina. A pressão era tão grande que todo o prédio inundou em questão de minutos. A água seguiu nas focas dos trabalhadores e começou a inundar o estacionamento. Você pode ouvir estalitos, são curtos-circuitos que levaram a um apagão total da hidrelétrica. Os portões do plano permaneceram abertos e não havia nada para conter a água. A água correu pela barragem e varreu com ela 40 toneladas de óleo de máquina. Os danos totais desses desastres ultrapassaram 100 milhões de dólares e os reparos duraram 5 anos. Onde estão a Rico? Tem 38 barragens e cada uma delas foi classificada como tendo um alto potencial de risco. Então, quando o furacão Maria atingiu a ilha, mas o maldito fracasso foi apenas uma questão de tempo. Ática rapidamente transbordou em uma fenda na qual Ática maldita a expansão verde. O que você está olhando agora é a própria represa e uma poderosa onda de água está jorrando de seu lado. É assim que a violação parecia vista do ar. 70 mil residentes da área afetada foram informados que apenas corriam para salvar suas vidas. A água atingiu rapidamente a comunidade local e deixou para trás uma enorme destruição. Desta vez a maldição conseguiu se manter de pé, mas por quanto tempo? Se a maldição realmente colapsasse, 37 milhões de metros cúbicos de água sairiam do reservatório. Em maio de 2020, um novo lago apareceu no contato de Midland, Michigan, nos informa várias horas após o rompimento de 2 barragens em uma usina hidrelétrica de Michigan, devido às fortes chuvas. As águas subiram a um nível crítico,
trabalhadores da hidrelétrica tentaram liberar a água, mas a pressão era muito forte e as barragens desabaram. Era assim que o lago parecia antes da quebra, e era assim que parecia afinal. É uma torrente ao longo do Troophout River, e ao longo do caminho destruiu uma ponte que transportava o tráfego. Florestas e campos foram inundados com águas de 2,7 metros de profundidade. Foi a pior enchente que Michigan já viu. Imagine que você está sentado no sofá assistindo YouTube quando de repente sua casa está flutuando. Isso é exatamente o que aconteceu com os residentes da cidade russa. Fechada depois que uma barragem nas proximidades estourou, em poucos dias a área teve um mês inteiro de chuvas. O rio Garuda York transbordou quando os tubos de drenagem ficaram entupidos com lixo. Este caudaloso fluxo de água deveria ter sido redido por uma série de 3 barragens, mas agora você está olhando para a segunda. Elas foram simplesmente sopradas por um fluxo tão poderoso. Klaus é o lar de 16 barragens hidrelétricas e 2 delas já falhou. A primeira violação ocorreu em 2017, na província central de Xiang. Muito depois da estação chuvosa e ainda incompleta, a represa Nanou desabou 500 mil de metros cúbicos de água suja, veio correndo descendo das montanhas. Apenas um ano depois, o pior de Adamsin falhou na província de altitude. Os dois foram devidos às condições climáticas extremas de torrentes imundas, que totalizaram 5 bilhões de metros cúbicos varrido pela cidade próxima. Isso foi 10 vezes maior no desastre de 2017, quando as águas abaixaram. Aqui está o que sobrou da cidade. Sim, de fato, outras 50 barragens semelhantes estão sendo construídas no Laos, mas ninguém parece preocupado com o quão preparados estão para lidar com o clima imprevisível na região.